Beleza. Nós paramos no capítulo 6, No capítulo uranografia. 6, item 15. Agora vai começar o 16. Isso, gata. Isso Você quer ler? mesmo? O que você faz? Uai, o jeito Leio. que você quiser. Pode? Então Leio. tá. Então, capítulo 6, uranografia geral, item 16. Se nos reportarmos a alguns milhões de séculos somente, além da época atual, nossa Terra ainda não existia. Nosso sistema solar, mesmo ainda não começara as evoluções da Terra planetária. E ainda assim, já esplêndidos, sóis iluminavam o éter. Já planetas habitados davam vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolviam sob outros olhares os quadros da imensa criação. Que digo eu, tais esplendores não existem mais, os quais outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do infinito poder. E nós, pobres seresinhos, que existimos depois de uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante, e o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. As nebulosas que mal distinguimos nas longínquas regiões dos céus são aglomerações de sóis em vias de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, a sede de catástrofes ou de perecimento. Saibamos que, mesmo estando colocados no meio de uma infinidade de mundos, ao mesmo tempo, estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que a criação universal não é limitada a nós, e que não podemos aplicar essa palavra à formação isolada de nosso pequeno globo. Eita, quer comentar? Não. Não. Comenta você, Tá professor. bom. Comento. Para nós. Eu trouxe algumas curiosidades aqui para nós referente a esse item 17. Sim. Quantos anos vocês acham que tem a Terra? No chutômetro mesmo, gente. Sabe, não sabe, tá tudo bem. No chutômetro. Eu nem chuto. Nem chuta? Nem chuto. Raquel também chuta, não? É muito longeva. A Terra tem 4,600 bilhões de anos aproximadamente. E aí eu dei, né? Foi ontem. Ontem. E aí eu trouxe esses dados porque traz exatamente sobre isso aqui para a gente, né? Que a gente nós não somos os primeiros, né? Então ele traz aqui que tem uma infinidade de duração anterior e posterior. E antes um pouquinho desse tema aqui, a gente estudou sobre a eternidade, a gente viu sobre a eternidade, né?
que existe que é muito vasto, que existe muito ainda porque a gente possa ver para frente, porque a gente sabe do passado e que vem complementando isso. Aí, outro dia, eu estava assistindo um documentário, e fui assistir esse documentário justamente por causa do estudo da Gênese, né? Que nessa parte que a gente está na uranografia, fala muito sobre essas coisas, sobre Sol, sobre estrela, sobre matéria, né? Sobre tudo isso. E aí eu fui assistir esse documentário e aí falava sobre o Sol. E aí, dando um Google rápido, o Sol tem 4,6 bilhões de anos. Assim, ó, a Terra tem 4,54 e o Sol tem 4,6. Então, assim, o Sol tem um pouco a mais do que a Terra. Vê como que as coisas são muito perfeitas, né? Então, o Sol tem um pouquinho a mais do que a Terra. Então, por que eu trouxe isso? Para a gente ver o tempo que a gente que tem entre nós e criação do mundo, quando começou o mundo, e o que tem por trás do que a gente nem faz ideia. E aí, nesse documentário que eu estava assistindo, uma física falando sobre o núcleo do Sol. Obviamente, eu não vou saber explicar do jeito que ela explica e com todas as propriedades que ela fala, né? Mas é mais ou menos assim. Para o Sol explodir aquela estrela brilhante, que é o Sol, e ainda assim ele é considerado uma estrela anã, para ele explodir grandão daquele jeito e trazer para nós o calor, teve que acontecer um monte de reação química dentro dele. Então, por exemplo, é só um exemplo, tá, gente, para a gente entender. Um elétron bateu num próton, um próton que bateu não sei no quê, não sei, e aí foi se chocando um ao outro e criou aquela explosão que é o Sol. E para acontecer como é que fala, gente? Essas batidas, não é batida que fala, gente, como é que fala a palavra? Para ir se chocando um com a outra, para acontecer esse choque entre um e outro, e para dar essa explosão, que na verdade é como uma explosão nuclear, demorou 8 milhões de anos para acontecer essa mistura, esse deslocamento, esse movimento entre esses componentes que tem lá dentro. Então, demorou 8 milhões de anos para chocar um com o outro, para dar essa explosão nuclear, para virar o que é o Sol, que chega para a gente numa questão de segundos. Aquele calor chega numa questão de segundos. Então, beleza. Aí, quanto tempo você imagina que tem o homem? Quanto tempo tem o homem na Terra? Então, não faz ideia, né? Eu também não fazia. Mas tem 200 a 300 milhões de anos tem o homem. O homem não, perdão, a primeira vida. Então, a primeira vida tem a primeira vida que surgiu, isso, tem entre 200 e 300 mil, 200 300 mil anos. A gente conhece a história um pouco antes e um pouco depois de Cristo, né? Que é contado antes e depois de Cristo. Então, vamos pensar só no que tem depois de Cristo. O que tem depois de Cristo tem 2026 anos só. O que tem para trás de Cristo, dá-lhe tempo nisso tudo por aí. Né? Então, assim, e a Terra passou por esse período de derretimento, esfriamento, formação de crosta e atmosfera. E aí é por isso que eu trago tudo isso, trazendo aqui essa infinidade de durações de movimento, essa infinidade de formação mesmo, né, da Terra, para que a gente pudesse habitar. E a espécie humana, que é o Homo sapiens, tem esse período entre 200 e 300 mil anos de vivência, né? E aí a espécie humana ela é separada em algumas categorias. Por exemplo, a espécie humana não, perdão, a espécie viva, né? E aí vem os homonídeos, que é quando eles começaram a andar em cima das duas pernas, e esses têm mais de 7 milhões de anos. O Homo habilis, que tem de 2,5 a 2 milhões de anos, que, né, começou a usar o elemento, começou a usar a ferramenta, por exemplo. O Homo erecto, que tem de 2 a 1 milhão e 800 de anos, que foram os primeiros a migrar fora da África, porque os primeiros homens encontraram primeiro na África. E aí vem o Homo sapiens, que somos nós, né, que tem de 300 a 200 mil anos de sobrevivência aí. Quantas vezes a gente já não passou por aqui, já não encarnou, não reencarnou? Né? E a gente vive preso
na Terra que a gente tem agora, nos 2026 anos que a gente sabe do que tem depois de Cristo e um pouco antes de Cristo. Só para chegar em Cristo foi 15 gerações de Davi, porque Jesus é descendente de Davi, né? Da tribo de Davi. Então, entre Davi e Jesus, isso está lá em Mateus, entre Davi e Jesus são 15 gerações. O que é 15 gerações, gente? Minha família, por exemplo, contando com a minha avó está com 82 anos. Então, da minha avó, tem minha avó, minha mãe, eu, meu filho. Estamos na quarta geração. Estamos na quarta geração. E só isso aí tem 82 anos. O que é 15 gerações? E numa geração naquela época que o povo vivia muito mais tempo. Né? Então, a gente vai vivendo preso, e eu achei essa parte desse item 16 muito sensacional, porque fala justamente sobre isso, né? Que existe muito mais. E aí que a gente está tão preso nesse tempo, nesse período do curto que a gente tem, e tem muito mais por trás disso, né? Por trás, pela frente, em cima, embaixo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não, eu estou te ouvindo aqui. Você sabe que eu não tinha parado para pensar? Eu só sei, assim, que às vezes a gente lê algumas coisas e fala, né, 2000 anos antes de Cristo, mas eu nunca tinha parado para pensar quanto tempo tem que a gente já existe, né? E Exato. mesmo assim, quantos espíritos ainda totalmente ignorantes, né? São muitos, né? Incluindo essa que você fala. Aham. Não, mas tem uns, e olha que se nós somos ignorantes, ainda tem aqueles que estão assim na perversidade que ainda está anos-luz da gente. Exatamente. Quando a gente pensa que a gente é tão pequenininho, eles Isso. são, né, tão grão Uhum. de areia, numa imensidão, e aí a gente para e pensa sobre isso, né? E aí eu penso isso quando falo assim, essa é a sua encarnação mais importante, porque a sua encarnação mais evoluída, eu penso, lasquei-me. Que eu fiz? Lá Aham. tem as Como se diz, outras, né? lasquei-me. É. Se essa é a melhor, Uhum. lasquei-me, né? E assim, aí quando a gente pensa antes de Jesus, e aí a gente coloca essa geração até Davi, mas antes disso vem a libertação dos hebreus, por exemplo. Conta que os hebreus foram escravos por 400 anos, né? O povo hebreu foi escravo por 400 anos. Então, aí a gente coloca um número para a gente ter uma noção, e aí foi por isso que eu trouxe tanto a idade do Sol, quanto da Terra e do ser humano aqui, enquanto habitante da Terra. Por quê? Porque quando a gente coloca em número, a gente tem essa percepção que existe muita coisa antes e muita coisa depois. Aí a gente pensa pelo Sol, para demorar 8 milhões de anos para poder formar aquela explosão nuclear para virar o Sol, né? E só ele tem 4,6 bilhões de anos. Então, assim, gente, é ano demais. É ano demais. E é ano demais por quê? Porque aí quando vai para fora, tem a diferença entre tempo e espaço que a gente estudou um pouquinho antes, né? Tem tempo e espaço, porque quanto mais longe a gente está da gravidade, quanto mais longe a gente está da Terra, mais devagar o tempo passa. Né? Aqui, para nós, é muito demorado, mas no tempo e espaço, enquanto aqui passou 100 anos, lá foi, sei lá, 10 minutos, 1 hora, né? Por aí. Então, assim, existe muito mais do que o que a gente pensa, né? E a gente aqui, por comodismo, a gente fica focado só nisso, né? E aí, Raquel, eu não me interessava muito por esses assuntos antes. E Eu aí, nunca pensei, né? Assim, quando a gente parei para começa a pensar. estudar a Gênese, é que a gente vai estudando outras coisas. E aí, para poder falar, eu tinha que olhar pelo menos o mínimo. E aí, quando a gente olha que o mínimo é muito mínimo perto do tanto de coisa que É. tem para aprender, é coisa demais. É muita coisa. É porque agora que eu estava ouvindo você falar, eu percebi o quanto nessa parte eu sou ignorante. Eu realmente nunca tinha me parado assim, pensado, refletido, né? O quão primitivo, então, nós começamos, né? É. Vamos pensar no Homo sapiens, né? Que é a Isso. gente aqui agora. Só isso daí tem de 200 a 300 mil anos. E aí a gente sabe que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta,
até virar gente, né? Quantas vezes nesses 300 mil anos a gente já não foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Aí eu penso, gente, que teimosia, onde que eu tô teimando? Enfim, vamos continuar a leitura? Vamos. Tá dando para você acompanhar aí, Raquel? Tá dando certo. O meu telefone aqui tá ruim para ouvir. O áudio tá Eu- bom. Ele tá Assim precisando também, de outro. mas ler você tá conseguindo, né? Sim. Tá. Qualquer coisa você fala que eu repito, tá? Tá. Bora, Valerie. A criação universal. 17. Depois de havermos remontado tanto quanto está ao alcance de nossas forças, em direção à fonte escondida, da qual emanaram os mundos, como se fossem as gotas de água de um rio. Consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos e desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela é a mãe fecunda e primordial de todas as coisas. E o que é mais? A geratriz eterna. Ela não desapareceu. Essa substância, de onde provém as esferas siderais, não está morto este poder, pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A massa etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão. Não é outra coisa senão a substância primitiva na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Tem uma nota de rodapé. Por favor. Se formulasse a pergunta, qual é o princípio dessas forças e como pode ele estar na substância mesma que o produziu? Responderíamos que a mecânica nos oferece numerosos exemplos. A elasticidade que faz deter uma mola não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe seu impulso do movimento primitivo que lhe foi transmitido. Final da nota. Beleza. Comentário? Curte, comenta e compartilha. Oi. No final da nota. Olha eu fazendo piada. Bom, aqui tem uma parte que fala da substância etérea mais ou menos rarefeita. O que é um ar rarefeito? O ar rarefeito é que ele tem muita pressão e com menos molécula de oxigênio. Então, por isso que a gente ouve falar que o ar rarefeito, ele não consegue respirar por causa do ar rarefeito, As grandes altitudes. Isso, garota.
E aí, o que traz aqui para a gente nesse item 17? Fala justamente, começa falando das nossas limitações, né, de voltar à origem. Lembra daquela frase que fala, na natureza nada se perde, tudo se transforma? Lei de Lavoisier. Exato. E aí, o que acontece? O que traz aqui para a gente é isso. Então, o que traz é o seguinte, porque que as coisas vão vão mudando, né? Então, esse fluido, esqueci a palavra, hoje eu tô ótima, gente, misericórdia. Que esse fluido cósmico, que essa matéria cósmica primitiva, ela tá aqui o tempo todo, desde o princípio. Desde o princípio. E aí, quando a gente estava falando agora do Sol, por exemplo, a gente pensa vamos pensar no quão perfeito foi essa criação, né? Porque a gente não conseguiria viver sem o calor do Sol. Tudo seria extremamente gelado, né? Então, toda essa matéria, todo esse fluido, né, esses princípios vitais, o fluido vital que existe, é desde o princípio, porque se não fosse desde o princípio, como viveríamos? Né? Como que daria início à nossa vida por aqui, né? Então, vem com esse fluido cósmico. E esses elementos é uma matéria física, é energia, né? São os princípios da vida. E aí, o que ele traz para a gente é que que não é uma coisa diferente, né? O que a gente vai fazendo é aprendendo como que as coisas vão, como foi criado. Então, como a gente já falou várias vezes e repito, a gente vai aprendendo aos poucos. Hoje a gente aprende que o Sol tinha 4,6, tinha não, né? Tem 4,6 bilhões de anos, amanhã a gente aprende um pouco mais. Aí a gente assistia um documentário, eu aprendi que dentro do núcleo do Sol tem muito, né? É como uma explosão nuclear, então a gente vai aprendendo aos poucos. Mas essa substância, ela nunca desapareceu e nunca morreu, né? Ela existe ali. Então, ela existe desde o princípio, ela só vai se transformando. Ela vai transformando tudo que tem à nossa volta, né? E espalha por todo o espaço que tem entre o planeta, está presente em todo o universo, não só aqui, mas também fora, né? Porque vamos pensar, a gente não sabe como funciona o outro planeta, mas provavelmente é bem diferente do nosso, mas também com o fluido cósmico de lá também, né? De acordo com cada lugar. Mas esse fluido, essa energia vital, ela não morre nunca. Ela não morre. A Ângela pode desaparecer, o corpo pode desaparecer aqui agora. Mas, por exemplo, deixei uma sementinha aqui, então não morre, né? Não tem como, só vai se transformando, só vai trazendo novos mundos sem cessar. E aí aqui eu trouxe antes aqui a evolução da Terra antes da vida, antes de poder ser habitada por um ser humano, né? Por tudo que ela já passou, a transformação, o derretimento, o derretilhamento. Então, veja bem, primeiro derrete tudo, depois resfria, e aí vem e cria a crosta, e aí a atmosfera com oxigênio, com nitrogênio, com tudo que a gente, para que o corpo possa respirar nesse mundão que a gente vive. Então, assim, é tudo muito, né, uma engrenagem muito perfeita. Então, esses fluidos vitais, eles não desaparecem nunca, né? Eles estão sempre aí desde o princípio. Às vezes só vão se modificando para poder ir adaptando e mudando, né? Porque esse é o nosso processo. Nosso processo é ir melhorando, é ir evoluindo, é ir mudando. O planeta vai mudando. Então, em breve, a gente passa por um planeta em regeneração. Então, o período de prova e expiação vai passando. Então, tudo isso precisa ir mudando e se adaptando. E aí, na leitura que você fez, tem uma parte bem legal, que fala justamente que a substância etérea mais ou menos rarefeita que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha. Então, tipo assim, é tão vasto que tem alguns lugares que o Sol aqui, né, que as estrelas
E o Sol é uma estrela que tem lugares que não brilha, de tão vasto que é, que ainda não conseguiu nem chegar. Então, assim, essas substâncias, elas vão passando, né, vão se expandindo nos espaços interplanetários. Então, a energia não morre jamais. Então, essa é a criação universal. Uma vez dada a vida, então ela vai sempre se refazendo, né? Volta lá, se refaz, se transforma, pega tudo que tem, né? Pega o que tem ali disponível e se transforma, faz uma reforma em tudo e bola para frente. Então, Deixa a aquele vida, invólucro aqui, passa para o outro e tal, sim, para que ele fique cada vez mais transparente, né? sim, não teria como ser Menos diferente, denso. né? Não teria como ser diferente. É o que nos mantém vivos, é o que nos mantém respirando, né? Então, não tem como ser diferente. Vamos ler o 18? 18. Este fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpétua sobre cada globo segundo sua condição. A princípio no estado latente, que dormita ali onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, pois há outros reinos naturais dos quais nem mesmo suspeitamos a existência, por virtude desse princípio vital universal. Sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se conforme o organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa que nos compenetremos dessa noção. E a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres. Quando soa a hora da aparição dos filhos da vida durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. Portanto, é verdade dizer que, sendo as operações. Continua? Aham. Sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina. Deus sempre tem criado, cria sem cessar e criará sempre. Cria sem cessar e criará sempre. Então, olha que legal. Quando o texto diz que esse fluido ele penetra os corpos, né, como um oceano imenso, ele afirma o quê? Que o fluido cósmico universal ele não está fora das coisas, né? Ele atravessa tudo, ele está dentro de tudo, né? Então, se ele envolve e penetra cada corpo que existe na natureza. Então, tudo que existe tem um fluido vital. Tudo, sem exceção. Então e é isso, né? Não é fora, não é fora, é dentro de cada coisa, é atravessando cada coisa, né? É atravessando cada ser humano, atravessando cada planta. E aí, por isso que o Espiritismo traz que nenhum ser está isolado, né? Tá tudo junto e misturado nesse fluido assim, aí, igualzinho o peixe está imerso lá no mar, por exemplo. Né? Então, e aí
nesse trechinho que ele vem dizendo que nesse fluido reside o princípio vital, né? O que é isso? Ele é a força que dá origem à vida, seja a minha, seja a sua, seja da plantinha que está ali de fora, seja do meus cachorros que dando a latida, qualquer movimento que faz. Então, dá origem à vida, né? E mantém a vida em cada mundo de acordo com as condições próprias de cada mundo, né? A gente sabe que a gente não é o único, a gente tem total noção que a gente não é o único planeta. Beleza, não somos únicos aqui nessa galáxia, beleza. Então, esse fluido vital, ele vai mantendo essa vida em cada um desses mundos de acordo com a condição de cada um. Né? Então, e aí por isso que a gente fala que nada se perde, né? Que tudo se transforma. E aí vai se transformando e mudando de acordo com a necessidade de cada qual. Quando a Terra, perdão, quando a Terra deixar de ser o planeta de prova e expiação, vai continuar no planeta em regeneração. Então, de acordo com que cada um, esse fluido vai se misturando, e não somos, né? Não somos seres isolados. Somos todos parte desse fluido vital aí que dá que não só dá origem da vida, né? Mas que mantém a vida de todo mundo também, né? Você quer comentar alguma coisa? Ah, perdão, pensei que eu ouvi, desculpa. Então, assim, o princípio vital, ele é comum a todos os seres vivos. Não é um espírito, né? Ele não é um espírito, mas ele é um agente que move toda essa matéria orgânica que tem em volta de cada um desses seres que vivem na Terra. Então, assim, beleza, como que foi criado o ser humano? Foi lá, criou o Adão lá, e aí tirou a costela, fez a Eva e tal. Ou então, como é que criou o mundo? Foi por acaso, deu uma explosão lá. Tem tanta teoria, né, para a criação do mundo, tem um monte de teoria diferente, né? Mas, assim, a vida não nasceu por acaso. Não foi um acaso, que uma explosão que aconteceu aqui e, bum, começou a vida. Não foi por acaso, né? Ela é uma atuação, a vida é uma atuação desse princípio vital sobre a matéria de cada um de nós. E aí tem uma outra parte aqui do texto que diz que o princípio, que o estado latente se conserva adormecido onde a voz de um ser não chama. O que ele quer dizer com isso? Que o princípio vital existe em potencial na natureza. Então, assim, eu posso não querer, mas ele está lá. Eu posso não fazer por onde, mas ele está lá. Ele independe, né, é inerente ao ser humano, ele existe. Ele está lá, firme e forte, né, num potencial gigantesco, mas ele existe. Né, e manifesta quando surge condição adequada. Então, se tem uma condição de vida, lá vai estar esse princípio. O que é uma condição de vida? Vamos pensar que a gente pega uma sementinha, sei lá, de girassol ou de feijão, que seja. Vamos pensar no experimento do feijão, lá nos primeiros anos da escola, né? O que a gente faz? Pega aquele feijãozinho, coloca lá num copinho com algodão molhado, e aquilo ali vai brotar e vai dar um pezinho de feijão. Isso é criar uma condição, né? Isso é ter uma condição para que haja vida, então, para que haja vida. Então, tem essa condição adequada para que haja vida, esse princípio, o princípio vital, ele vai se manifestar como necessita. E não só nisso, nos micro-organismos muito pequenos, como o micróbio. Para falar nisso, o primeiro ser vivo que provavelmente teve na Terra foi um micróbio, uma bactéria, olha só, que é um ser vivo, né? E aí, assim, então, assim, o princípio vital, de acordo com as condições adequadas, ele vê em tudo que é vida, ainda não ser microscópico, como um micróbiozinho, uma bacteriazinha, um vírusinho. Né? Então, beleza, tô gripada, vou chegar perto da Valérie. Criei uma condição para que o princípio vital aconteça no próprio vírus que eu transmito com a Valérie enquanto eu estou gripada. Parece nojento, mas é vida. É vida. Eu coloquei. Não chega perto de mim, não, que eu tô mal.
Ó, eu nem Esse- sabia disso. Oh, A analogia não foi muito legal, mas é sobre isso, né? é verdade, não? E, Sejamos realistas. exato. E aí tem uma coisa muito, muito sensacional aqui, a doutrina espírita ensina para a gente, né, que a vida ela não aparece antes da hora. Não aparece antes da hora, né? Em todo tipo de vida. E aí, quando a gente ouve mamãezinhas falar que tá grávida, ai, eu não estava esperando, e tal, né? E aí a gente coloca na gravidez, porque o que a gente entende mais como vida é ser humano. Mas aí a gente fala porque tava na hora. Então a vida ela não acontece, né? Antes da hora, ela acontece exatamente quando precisa, né? Mas desperta quando o meio tá preparado para isso. Isso é que é sensacional que a doutrina espírita ensina para a gente, né? Hum, Bora para a próxima, para 19? bora lá. Porém, até aqui, temos deixado em silêncio o mundo espiritual, o qual ele também faz parte da criação e realiza seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância, e devo calar-me ainda sobre certas questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Ao que estejam religiosamente desejosos de conhecer, e que sejam humildes diante de Deus. Direi, rogando-lhes, todavia, que não baseiem nenhum sistema sobre as minhas palavras. O Espírito só chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, o livre arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos. Após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Ainda uma vez vos digo, não edifiqueis sobre minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferirei 1000 vezes calar-me a respeito das questões tão elevadas, tão acima de nossas meditações ordinárias, de preferência a vos arriscardes a desnaturar o sentido de minha informação e a vos afundar, por minha culpa, nos dédalos inextricáveis do deísmo e do fatalismo. Beleza. Complexo, né? Complexo, Como todo livro da Gênesis. né? Pois é, a gente tem que pensar bastante. Essa gente, ela é... Ai, Né? meus neurônios. Ela é provocativa, né? Ah, Mas aí olha o que eu acho sensacional. Até aqui, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme a augusta prescrições do Senhor.
Então, assim, o mundo espiritual, ele também é uma criação divina, né? Também Sim. é uma criação divina. E é tão real quanto o mundo físico. O que diferencia é o corpo sutil da matéria grosseira, que é o nosso corpo, né? Então, assim, logo no início ele traz justamente isso, né? Que também faz parte da criação. Então, o espírito também é uma criação divina. E a gente já viu isso várias vezes, mas é importante ressaltar que tanto é uma criação divina que é muito perfeito, né? A composição de corpo, perispírito e espírito. Então, a gente tem um corpo que tem um perispírito para movimentar, né? Como se né, acopla ali, então, assim, é movimentar o que faz com que o corpo se movimente, que faça com que o corpo fique de pé, o perispírito, e todas as sensações que a gente tem, os pensamentos, as nossas emoções, vêm todas do nosso espírito. Então, assim, embora seja tão ridiculamente óbvio para nós, o óbvio também tem que ser dito, né, que o espírito também é uma criação divina. E olha a perfeição dessa composição entre corpo, perispírito e espírito. Então, e aí eu coloco isso como uma visualização, né, dos três corpinhos, igual a gente vê mesmo nas imagens, né, dos três corpinhos e uma coisa ligando a outra. Né? Então, beleza, se o espírito desligou ali, o que sobra para o perispírito e o corpo? Absolutamente nada, né? Porque quem nos move é justamente o espírito. Então, é como perguntar quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. É como perguntar isso, mas né, quem veio primeiro? Se é o espírito que sustenta todo o restante, que mantém todo o restante ligado e que mantém todo o restante de pé e funcionando, né? Então, assim, e para ser tão perfeito assim, não teria como, né, não fazer parte da criação divina. Hoje eu estou numa sede lascada. E aí, quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, que vai falar justamente sobre os Espíritos, e aí a gente entende, né, que os Espíritos são seres inteligentes da criação que vai povoando o universo. E aí a gente já viu sobre isso várias vezes, por que o corpo, então, e por que o planeta Terra, por que um planeta de provas e expiações? Existem processos que só o corpo consegue passar, né, que o espírito só consegue aprender se estiver preso no corpo, como, por exemplo, a questão da fome, por exemplo. O espírito não sente fome, o espírito não sente vontade de ir no banheiro, o espírito não sente necessidade do banho, não tem necessidade disso quando já está com uma consciência né, liberta já quando está no plano espiritual, mas não necessita disso. Necessita disso os espíritos que ainda estão presos de alguma maneira na matéria, né, como a gente vê, por exemplo, no caso dos desencarnados que precisam de atendimento, de acolhimento, ainda estão presos nessa questão do banho, ainda estão presos na questão do sono, na questão da fome, porque ainda estão presos na matéria, mas o espírito em si não precisa. Então, tem coisas que só no corpo o espírito consegue aprender. E aí, vamos imaginar que num outro momento, numa outra existência entre esses 200 e 300 mil anos de Homo sapiens, vamos imaginar que em algum momento não deu valor dos alimentos que tinha e nessa vem como uma pessoa, um morador de rua, né, um mendigo passando fome. E só o corpo poderia dar essas condições do espírito sentir e entender para poder aprender. Né? Então, tem coisas que a gente só passa mesmo no corpo. Então, os espíritos, enquanto livres, são extremamente inteligentes, são seres inteligentes da criação, e vai povoando o universo né, para isso, de acordo, e vai melhorando de acordo com o seu grau de evolução, de depuração e de desenvolvimento. E aí, durante todo esse universo todo que a gente tem, em cada lugar tem um grupo de espíritos que estão na vibração X ou Y, né? E aí que usam a inteligência para o bem, que usam a inteligência para se desenvolver de uma maneira pessoal e espiritual, né? E coletiva também, mas que vão aprendendo e vão
se melhorando em cada fase. Olha que legal. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseia-se nas minhas palavras. O Espírito não chega a conhecer a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência. Então, ou seja, a gente não alcança essa iluminação de uma hora para outra, né? Então, a gente precisa de muitos processos aí. Então, assim, são os limites do conhecimento sobre a criação do espírito. E aí, aqui é muito claro dizer sobre isso, né? Então, tipo assim, não pode ministrar mais do que o ensino restrito. E até eles mesmos, né, que vêm colocando, que vêm trazendo essas questões, não têm condições de explanar muito mais do que aquilo que é permitido. E pelo pouco que a gente conhece, a gente sabe que tem muita coisa, né? E aí ele traz, não posso ministrar mais do que um ensino muito restrito. Por quê? E a gente fala isso em praticamente todos os estudos da Gênesis que a gente faz. A gente ainda não tem a moral necessária para conhecer o que tem além ainda, né? Então, de acordo com a nossa evolução moral, a gente vai desbravando esse universo todo que tem aí disponível para nós, né? Mas por isso que o ensino é restrito e vem sendo colocado de uma maneira gradativa, de acordo com que a gente vai aprendendo, com que a gente vai tendo uma moral para conhecer um pouco mais de cada processo que tem na nossa vida, né? Então, assim, não se especula, né, além do que o Espírito ensina. E aí, assim, por exemplo, a doutrina espírita ela é feita para pensar, para perguntar, para questionar. E é isso que a gente estava conversando agora junto com esqueci o nome dela agora, acho que é a Raquel, né? A gente estava falando agora. Então, tipo assim, a gente não pensa numa coisa antes da gente estudar sobre aquilo. E a doutrina espírita ela é feita de questionamento. Kardec, quando escreveu a codificação, quando trouxe a codificação, foi por pura pergunta, por pura curiosidade, né? Então, assim, a gente não especula mais do que eles ensinam. Por quê? Quando? Como? Onde? Né? E aí, às vezes, tem hora que eu penso que é uma questão mesmo de falha nossa mesmo, né? Porque vamos pensar, bom, tá me dizendo isso daqui, eu vou pura e simplesmente acreditar. Né? Vou pura e simplesmente acreditar, não vou perguntar mais nada. Não vou querer saber o porquê. É mesmo de eu dizer, Valérie, tira esse óculos para mim, por favor. Você não vai me perguntar por que eu quero que você tire o óculos? Para quê, né? Exato. Qual é o sentido de você tirar o óculos, né? Então, beleza, e aí a gente não especula. A gente está fugindo disso né, justamente nesse questionamento, nessas especulações de por quê, o que, como, quando, porque é isso que abre o nosso horizonte. E aí a gente vê agora, né, pelo início, e a gente vai entendendo que quando a gente vai conversando, que vai trazendo outros assuntos, é que a gente começa a pensar no que tinha por trás daquilo, né? Porque as coisas não podem ser tão simples assim. A vida, por exemplo, ela é tão complexa. Como que a gente, né, limita ela só num puro acaso, né? Não tem como. Não tem como, né? Então, assim, diz respeito aos limites do conhecimento, tanto humano quanto espiritual. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pergunta, mais a gente pensa, mais a gente questiona. E aí nós comentamos, eu e você comentamos sobre isso aqui agora, que a Gênesis nos faz pensar, né? Traz textos, né, que são bastante complexos, e aí até as palavras são complexas, né? As frases são complexas de compreensão, e aí a nossa dificuldade está nesse limite do nosso conhecimento, tanto humano quanto espiritual. Porque tem algumas outras pessoas que estão mais evoluídas que lê um parágrafozinho desse daqui, ó, e sabe na hora do que se trata. Consegue interpretar na hora do que se trata. Aí outras pessoas como eu e você têm uma percepção mais lenta, outras têm percepção nenhuma. Né? Por que a gente lê o livro do Evangelho, por exemplo, a gente lê ele inteiro. Quando a gente volta, que a gente lê de novo, a gente lê
A gente leu aquela mesma página, mas a gente lê de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente está com a consciência mais aberta, porque a gente apurou um pouco mais a nossa percepção, porque a nossa consciência está né, tá mais aguçada, a gente tem um pouco mais de conhecimento, e aí, beleza. Hoje a gente está aqui, a gente fala sobre o princípio vital, né, sobre o fluido cósmico. Amanhã, se chegar num estudo, se ouvir sobre isso, consegue desenvolver melhor, né? Então, assim, está tudo relacionado a esse limite que a gente tem de conhecimento, como humano e como espíritos que somos, né? E, mas aí, assim, por exemplo, ficar calado e não perguntar, às vezes, também é sabedoria, né? Porque a pergunta idiota é melhor não falar nada, né? Que, tipo assim, vem como prudência e não como ignorância, né? Porque não é sobre sair perguntando ou sair questionando de uma maneira desordenada, mas é saber o que perguntar, né? Saber o que se quer saber. Beleza, você entendeu sobre aquilo que falou ali? Não, entendi. Beleza, então você vai perguntar o quê sobre aquilo sem entender sobre a frase que falou, né? Então, assim, o silêncio ele é necessário e ele traz essa prudência, essa advertência aí para a gente, né? Para a gente saber o que perguntar, né? Então, assim, e o Kardec fala, né, várias vezes que nem tudo pode ser revelado ao homem de uma vez, porque nós não temos moral. Imagina se a gente coloca tudo que tem de disponível para nós nesse mundão, a gente coloca na nossa mão de qualquer jeito, a gente desperdiça. A gente desperdiça. É como a gente precisar de dinheiro, tá afogado em dívida, e a gente ganha, sei lá, a gente tem 10 mil em dívidas, e aí a gente vai lá e ganha 10 mil reais para poder quitar as dívidas. A gente fica devendo os 10 mil reais que a gente estava devendo, ainda mais os 10 mil que a gente ganhou. Por quê? Porque não tem esse conhecimento para poder, né, ministrar tudo isso que a gente tem de benefício. E aí, quando a gente fala em física quântica, a física quântica traz o poder do pensamento, né? Traz o quanto o pensamento é poderoso, como que a gente cria a nós mesmos, a gente pode criar a nossa realidade. A física quântica traz isso. Por que a gente não consegue? Porque a gente ainda não abriu a consciência para quê? Para que a gente tenha que ter moral para a gente conseguir isso. Porque imagina se do nada a gente consegue criar a nossa própria realidade. Desculpa aí, Valerito, a Thaia tá ricona agora. Não, é isso aí. É aquele negócio, né? Não adianta nada você dar um livro científico com a base científica para um aluno iniciante. Ele vai ficar perdido porque ele não entende nada, você entendeu? De repente, se ele pega um roteiro, ele tem um roteiro de A a Z. Dentro daquele roteiro, ele vai desenvolvendo, né? E paralelo a ele pode ir expandindo aqui e ali e agregando mais conhecimentos, até chegar ao ponto do científico. Arrasou, Valerie. Né? Eu creio que sim. É isso, arrasou. Fechou a tela aí? Deixa eu ver. Fechou. Aí a parte... Você quer comentar mais alguma coisa? Não, está perfeito. O item 20, a gente já passa para os sóis e os planetas, mas já são 8h56. Aí eu vou deixar para a gente começar esse item dos sóis e planetas na quinta-feira que vem, combinado? Sim, combinado. Aí eu trago mais sobre sóis e planetas, porque o legal é justamente esse estudo. Eu assisti, quando eu ouvi sobre tempo e espaço, e aí eu cheguei num livro, num filme, que é Interestelar. Interestelar mostra muito sobre isso que a gente está falando de tempo e espaço, que aqui demora 10 anos e lá é 10 minutos, 1 hora, por exemplo. Fala muito. E o legal da Gênese trazer isso para a gente enquanto estudo, enquanto pensar, é isso que é legal, porque a gente estuda cada coisa tão sensacional que a gente vai a fundo nos negócios. Eu admito que, assim, muitas coisas eu preciso ver mais de uma vez, ouvir mais de uma vez, porque não está dentro do meu, né, da minha linha de raciocínio, não está dentro da minha
da minha profissão, não está dentro do que eu entendo. Então, eu preciso de mais de tempo, né? Então, assim, até entender aquela questão do sol para poder passar para frente, mas, assim, é um estudo muito rico, né? Então, cria uma bagagem de conhecimento maior e de percepção muito maior sobre aquilo que está à nossa volta, né? Então, quando a gente pensa assim, nossa, o primeiro ser vivo era o micróbio, e a gente, né? Então, assim, era uma bactéria. Então, a gente tem uma bactéria que a gente consome, que é lactobacilos vivos, por exemplo, né? Então, assim, a gente consome, então nem tudo é ruim, nem tudo é perdido, né? A gente tem vírus que servem para poder para trazer cura, então nem tudo é perdido. E o sensacional da Gênese é exatamente isso, fazer com que a gente olhe para fora, né, das especulações que tem, que às vezes é até descabida da Terra plana, de como foi criado o mundo e etc. Né? Então, assim, é um estudo muito rico. E aí, deixamos para a próxima semana o item 20, beleza? Exato, certo. Eu vou fazer a prece final, tá? Porque a senhorita já fez a sinal final, a inicial, senão você vai me bater aqui hoje. Vai me bater mentalmente, por Wi-Fi. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus por tanto amor e amparo com cada um de nós, por esse leque de informações que traz para que a gente compreenda como que vem sendo desenvolvida a nossa vida, como que o mundo vem sendo desenvolvido, que são questões, nós estamos aqui, né? Nós vivemos aqui, então é importante que a gente saiba como tudo funciona. E o nosso coração é muito grato, Senhor, por todas essas oportunidades de aprendizado que o Senhor nos concede. Quando a gente chega lá para frente, que a gente vai aprender um pouco mais sobre os seus milagres, sobre o funcionamento do nosso mundo. Para nós, Senhor, nosso coração fica cheio de gratidão por tanto amor e cuidado para conosco. Agradecemos a espiritualidade maior que sempre nos conduz em cada estudo, trazendo para nós informações extremamente importantes em cada item que aqui é lido. Te peço, Pai, por cada um dos irmãos, os que estão presentes, os que saíram, os que não puderam comparecer, os que não puderam assistir, os que assistirão depois. Peço, Pai, pela vida de cada um. E certo, Senhor, do seu amor infinito, certo, da sua proteção, nós encerramos hoje aqui, Pai, porque com a sua permissão nós iniciamos, mas com a sua permissão nós encerramos esse estudo de hoje. Com o coração, repito novamente, Pai, muito grato por tanta oportunidade de conhecimento e de desenvolvimento. Te agradecemos por mais um dia e certo da sua proteção e do seu cuidado, encerramos aqui hoje, Pai, com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Então é isso, preciosa. Ok. Encerramos por hoje. Encerramos por hoje. Terminou a gravação. Estou pelejando aqui. Eu estava pelejando, queria só... Acho que deu.